No vídeo de hoje, você vai descobrir como a psicologia revela os segredos por trás do nosso comportamento e das nossas emoções, trazendo respostas que podem transformar o seu dia a dia. Fica até o final para aprender como essas ferramentas podem trazer a diferença na sua vida. Imagine que você está tentando se concentrar, mas sua mente insiste em devagar. Ou que você tem um conflito com alguém querido e não sabe como resolver. Esses desafios têm algo em comum, podem ser explicados e resolvidos com a ajuda da psicologia. Imagine um dia comum. Você acorda, sente preguiça, mas logo é motivado por um café quentinho. Depois, ao longo do dia, se pega pensando no passado ou planejando o futuro. Já parou para se perguntar por que fazemos essas coisas? Por que sentimos emoções tão diferentes, como alegria, ansiedade ou até saudade? Há muitos anos, filósofos, cientistas e curiosos tentavam entender os mistérios do comportamento humano, mas foi apenas no final do século XIX que a psicologia surgiu como uma ciência. Wundt, considerado o pai da psicologia, montou o primeiro laboratório para estudar como percebemos, sentimos e reagimos ao mundo ao nosso redor. Agora, pense nas conversas que você tem consigo mesmo, nos seus hábitos ou na maneira como interage com os outros. Cada uma dessas coisas é como uma peça de um quebra-cabeça muito maior que a psicologia tenta montar. Ela nos ajuda a compreender o que nos motiva, como lidamos com os desafios e, acima de tudo, como somos influenciados por nossas experiências, pensamentos e emoções. Mais do que apenas estudar, a psicologia também traz soluções. Por exemplo, você sabia que existem estratégias científicas para melhorar sua concentração, lidar com o estresse ou até construir relacionamentos mais saudáveis? Isso mostra como essa ciência está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Então, da próxima vez que você se pegar pensando, por que sou assim? Ou por que fulano de tal age de tal maneira? Lembre-se, a psicologia pode ter as respostas. É como se ela fosse um guia para entender o que está acontecendo na sua mente, no seu comportamento e também no seu coração. A psicologia, como a conhecemos hoje, começou a se formar como ciência há pouco mais de um século. Antes disso, questões sobre a mente e o comportamento humano eram exploradas principalmente pela filosofia. Mas algo mudou no final do século XIX. A psicologia ganhou laboratórios, métodos e experimentação científica. Wundt, na Alemanha, é conhecido como o pai da psicologia. Ele fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental, marcando o nascimento no estruturalismo. Essa abordagem tentava entender a mente humana, dividindo-a em partes menores, como um quebra-cabeça. Wundt e seus colegas buscavam analisar os pensamentos, as emoções e as sensações para compreender como elas se combinavam para formar a experiência humana. Era um trabalho minucioso, quase como desmontar uma máquina para entender seu funcionamento. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, William James, nos Estados Unidos, propunha uma visão diferente. Ele fundou o funcionalismo, que questionava não apenas como funcionava a mente, mas para que isso servia. James acreditava que os processos mentais e comportamentais existiam porque tinham um propósito, uma utilidade adaptativa. Essa abordagem era mais prática e focava em entender como a mente nos ajuda a sobreviver, a aprender e interagir com o mundo. Essas duas escolas, estruturalismo e funcionalismo, foram as bases para o desenvolvimento da psicologia moderna. Elas ajudaram a moldar o que hoje é uma ciência diversificada, que explora desde as funções mais simples do cérebro até os aspectos mais complexos da mente humana. Com esses primeiros passos, a psicologia começou a se expandir, dando origem a novas ideias, teorias e abordagens que ainda influenciam nossa compreensão sobre nós mesmos. Com o passar do tempo, a psicologia evoluiu e deu origem a diferentes abordagens, cada uma trazendo uma nova maneira de entender a mente e o comportamento humano. Vamos explorar algumas das principais. Psicanálise. Freud trouxe uma ideia revolucionária, o inconsciente. Ele acreditava que nossos desejos reprimidos e memórias esquecidas moldam nossas ações, mesmo que não percebamos. É como um iceberg, a maior parte está submersa, fora do alcance da consciência, mas influencia tudo que fazemos.
Behaviorismo. Enquanto Freud olhava para o inconsciente, os behavioristas focaram no que pode ser observado, o comportamento. Eles queriam entender como ações são moldadas por estímulos, recompensas e punições. Imagine uma criança aprendendo a guardar brinquedos porque recebeu um elogio. Essa é uma essência do behaviorismo. Existencialismo. Essa abordagem nos leva a perguntas profundas. O que significa ser humano? E qual é o propósito da vida? O existencialismo foca na liberdade, nas escolhas e na busca por significado, trazendo uma perspectiva única sobre como enfrentamos os desafios da vida. Cognitivismo. Pense na sua mente como um computador avançado. O cognitivismo explora como processamos informações, resolvemos problemas e armazenamos memória. Ele nos trouxe um olhar para dentro, ajudando a desvendar os complexos mecanismos do pensamento humano. Neurociência. Temos a abordagem mais moderna. Com avanços tecnológicos, conseguimos observar o cérebro em ação, ligando processos biológicos como conexões neurais aos nossos comportamentos, emoções e decisões. Essas abordagens são como diferentes lentes que, juntas, ajudam a formar uma visão mais completa do que significa ser humano, e cada uma delas contribui para o avanço da psicologia como ciência e prática. A psicologia está presente em diversas áreas do nosso dia a dia, ajudando a melhorar vidas de maneiras práticas e essenciais. Vamos conhecer algumas dessas áreas agora. Psicologia clínica. Lida com traumas, supera a ansiedade ao entender melhor suas emoções. Os psicólogos clínicos estão aqui para ajudar as pessoas a enfrentar desafios emocionais e psicológicos, desde questões mais simples até transtornos mais graves. Psicologia social. Você já se perguntou como o ambiente ao seu redor influencia quem você é? Essa área investiga como as interações sociais moldam nossos comportamentos, ajudando a entender dinâmicas de grupo, preconceitos e até como colaborarmos em equipe. Psicologia organizacional. No ambiente de trabalho, a psicologia organizacional faz toda a diferença. Ela ajuda empresas a melhorar a produtividade, criar um ambiente saudável para os funcionários e até resolver conflitos internos de maneira eficaz. Psicologia educacional. Na sala de aula, essa área é fundamental. Psicólogos educacionais trabalham para entender como aprendemos e ajudamos professores a desenvolver métodos mais eficazes para ensinar, beneficiando alunos e escola. Por que a psicologia é importante no dia a dia? Agora pense em situações comuns. Resolver um conflito com alguém querido, superar um medo ou tomar uma decisão importante? A psicologia nos dá ferramentas para melhorar relações, compreender nossas emoções e fazer escolhas mais conscientes. Agora que você sabe, a psicologia está presente em cada aspecto da nossa vida. Desde como lidamos com o estresse, até como nos relacionamos com os outros. E este é apenas o começo. Aqui, no Ciência e Psicologia, vamos explorar ainda mais como a mente humana funciona. Então, se você quer aprender mais sobre como transformar sua vida e entender sua mente, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa descobrir o poder da psicologia.